Olá, tudo bem, colega pediatra? Hoje eu vim falar aqui para vocês de como montar um consultório de pediatria de sucesso. Então, o conceito de sucesso é relativo, mas se nós pensarmos que o que nós médicos queremos ter é uma qualidade de trabalho, uma boa condição de atendimento, podermos atender o paciente com mais tempo, eu imagino que você acredite que sucesso é você poder atender um número menor de pacientes por um valor maior que você consiga ao final daquele mês, poder pagar suas contas e poder ter uma condição mais tranquila financeira. E de forma técnica, você pode dar melhor qualidade de atendimento para o paciente e ter mais segurança nesses atendimentos. Se nós pensarmos por esse lado que isso é ter sucesso, eu imagino que o contexto de um consultório de atendimento por plano de saúde fique difícil a gente realmente chegar nesse sucesso. Então vamos combinar aqui que ter um consultório de sucesso é ter um consultório particular com um grande número de pacientes. E pensando nisso, como que a gente faz isso? É possível, Yane, ter um consultório particular, montar um consultório do particular do zero? Sim, é possível. Eu consegui isso e eu vou dividir minha experiência aqui com vocês. Mas para isso, vamos colocar algumas coisas importantes. Então, é caro? É uma das perguntas que a gente geralmente se faz. Barato não é. Mas, por exemplo, no meu caso, eu não tinha reserva. Eu não tinha reserva financeira, mas eu estava decidida a montar o consultório. Pela condição que eu tinha me colocado, então pelo tipo de atendimento que eu gostaria de oferecer, eu entendi que precisava ser um consultório particular. No começo deu medo? Deu medo, porque a gente fica naquela ansiedade, será que vai dar certo? Será que eu vou ter volume suficiente? Mas antes da gente se deixar levar por essa ansiedade, a gente precisa ter muita clareza nos critérios que a gente vai pontuar. Então, a primeira coisa que você precisa definir é que tipo de médico você quer ser. Você quer ser aquele tipo de médico que vive de consulta particular? Se a resposta é sim, você vai precisar desenvolver habilidades e ter um perfil para isso. Todo mundo já tem? Não, nem todo mundo tem, e às vezes não é uma coisa que a gente aprende na faculdade. Às vezes a gente precisa, depois da faculdade, desenvolver habilidades que são demandadas hoje em dia, né, para você ter esse tão famoso sucesso. Nada que você não possa aprender. Primeira coisa é que você entenda que a sua medicina prestada, o seu serviço prestado, ele é único e isso não tem preço. Então, independe de onde você vai executar o serviço. Mas você precisa entender que se você vai empreender, o seu consultório é um negócio. E partindo disso, quando você pensa no negócio, você pensa num plano de negócio. E para desenvolver um plano de negócios, você precisa entender do tipo de serviço que você vai prestar, onde seria o melhor local para executar o serviço, para colocar o seu negócio, no caso, o seu consultório, qual seria o valor do ticket médio do serviço prestado, no caso da sua consulta, entenda-se como ticket médio o valor da consulta, e aí você precisa saber quanto você julga que vale toda essa sua dedicação ao paciente. Então, o local é fundamental, mas para definir o local, você precisa inicialmente decidir qual é o nicho que você vai atingir. Então, se você pensa em cobrar um valor de consulta mais diferenciado, de repente, um bairro mais popular, talvez você não consiga executar esse valor de consulta. Parece uma coisa básica, mas às vezes muitas pessoas não pensam nisso. Yane, mas o valor de um aluguel num bairro mais diferenciado é mais caro. Sim, mas você está querendo cobrar um valor diferenciado. Existe um valor embutido nessa questão. E a gente precisa considerar isso. Vou dar um exemplo. Às vezes, o mesmo produto, dependendo de onde ele seja vendido, o valor muda. Isso é real, isso é fato. E aí, tu vai querer comparar consultório médico à loja? Não, não vou querer comparar consultório médico à loja. Mas a gente precisa entender certas coisas. Às vezes, um local de fácil acesso para o paciente, que tenha estacionamento
rotativo, para que ele chegue, estacione com tranquilidade, não fique estressado de como que ele vai estacionar, onde ele vai estacionar, se ele vai estacionar na rua, se chover, como é que vai ser. Eu sugeriria, por exemplo, que você veja onde que está o maior volume de médicos concentrados. Então, provavelmente, aquele local tem uma estrutura melhor para atendimento, né? Caso você não consiga, naquele momento, estar naquele local, você pode fazer comparativos, inclusive você deve fazer comparativo. Um erro nosso médico é que a gente faz muitas coisas de impulso. Não para analisar, não para comparar, não para pedir valor de comparação, porque a gente julga que a gente não tem tempo. Só que se você não determinar que você precisa dedicar tempo ao seu negócio, qual é o futuro do seu negócio? Não existe futuro. É fadado ao fracasso mesmo, né? Então, você tem que ser ético no seu atendimento, mas você tem que pensar no seu consultório como um negócio, porque é um negócio. Aquela ideia de que minha especialidade somos poucos e então as pessoas me conhecem, quando precisarem de mim vão me achar, isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Quem está chegando mais nos pacientes são os colegas que mais estão investindo em marketing. Quando eu falo em marketing, não estou falando de fazer vídeo para o Instagram, eu estou falando de você criar a sua imagem, criar o seu perfil e que esse perfil seja mostrado em redes, né, onde as pessoas realmente pesquisam pelo serviço. Então você precisa aparecer para aquelas pessoas que estão buscando esse serviço, e as pessoas não buscam o serviço em Instagram. As pessoas acompanham os Instagrams, mas elas não buscam. Para pensar, quando você tem dúvida em relação a alguma coisa, você vai pesquisar onde? No Google, né? Não é no Instagram que você vai pesquisar. Você vai para o Instagram para procurar algo específico. Mas se as pessoas não te conhecem, você ainda não é algo específico que a pessoa está procurando, ela tem que te procurar no Google. E isso você precisa sim pensar, ter o cuidado de ter uma equipe que trabalhe com isso e faça que seu perfil seja encontrado facilmente nessas buscas, né? Então isso é marketing, é criar esse perfil onde as pessoas estão buscando por ele. E num segundo momento, mostrar para aquelas pessoas que não estão necessariamente procurando pelo seu perfil, mas que o seu perfil pode ajudá-la de alguma forma. Isso é marketing. Então, eu queria dizer para vocês que são muitas coisas a serem pensadas, mas são coisas que nós podemos pensar juntos, né? Não são coisas difíceis, não são coisas de outro mundo, mas são coisas que você precisa sentar com calma e planejar. O que eu vejo também assim é que a gente procura ver muito pelo copo meio vazio. Como assim? Algum colega, como já aconteceu, o colega pediatra dizer assim para mim: não, Yane, mas o teu consultório tá dando certo porque é um consultório de especialidade e ao mesmo tempo de subespecialidade no caso, né, endocrinologia pediátrica. Ao mesmo tempo, eu ouço colegas subespecialistas dizerem assim: não, mas o meu consultório de subespecialista não vai dar certo porque eu não faço pediatria geral. Então, gente, tem alguma coisa errada. Porque se o pediatra geral está achando que o consultório não vai dar certo porque ele não é subespecialista, e o subespecialista está achando que o consultório não vai dar certo porque ele não faz pediatria geral, então alguém não está acreditando no potencial. A primeira coisa, gente, é o seguinte: é você acreditar no trabalho que você vai fazer, porque ele vai dar certo. Você está fazendo o seu trabalho com competência, você está se esforçando, você está dedicando o seu tempo ao paciente, o paciente está lá precisando de você. Agora você precisa trilhar o caminho certo para que esse paciente chegue até você. E é isso que está faltando para a gente, saber o caminho certo, né? Então, a primeira coisa é parar de enxergar o copo meio vazio. Você tem que começar a enxergar o copo meio cheio. Porque se tem outros consultórios de outros colegas tão bons quanto vocês, cheios, o seu consultório também pode ser cheio. Agora, você tem que acreditar nisso e você tem que trabalhar para que isso aconteça. Não pode esperar simplesmente que chegue o paciente do nada, que nem sabia que você existia e vai ser simples assim. Não vai ser simples assim. Mas como você já trilhou todo um caminho para chegar aqui, colega pediatra, já foi um curso, né, difícil de passar, uma residência difícil de cursar,
Então, assim, caminho difícil você já está acostumado, você só precisa se esforçar mais um pouquinho para recalcular a rota da sua carreira e tomar essa decisão e resolver dar um passo para uma condição melhor de trabalho, em que você vai ter um melhor honorário. Isso vai ser melhor para você e imagino que para toda a sua vida, né? Tanto profissional quanto sua vida pessoal.